Você quer conhecer o que há por trás do obscuro? Nós fizemos uma investigação inédita sobre o Brasil Paralelo, que eu vou te mostrar agora. Olá, bem-vindo a Brasil Semelhante. Não é Brasil, mas é parecido. Hoje eu quero te mostrar aquilo que a mídia te esconde. Talvez eu minta pra você sobre os fatos. Eu vou chamar falsos especialistas, distorcer os dados, mas fique tranquilo, é tudo em nome de combater o comunismo. Pelo bem da família, relaxe, eu vou caprichar na qualidade de cinema. Ao fundo, você escutará uma trilha dramática e sombria que começa a subir. Quer participar comigo de um grupo seleto? Quer construir comigo o Brasil Paralelo? Opa, tudo suave por aí? Hoje nós vamos falar sobre Brasil Paralelo e eu quero te provar um ponto. A Brasil Paralelo construiu um país paralelo como uma seita. Emoções e gatilhos psicológicos e uma estética de cinema para distorcer, desinformar, transformar adversários em falsos inimigos, desumanizar e erguer um muro de conhecimento, um país paralelo. E para isso é preciso significados paralelos, programas paralelos, gurus paralelos, moralidade paralela. A Brasil Paralelo hoje fatura 130 milhões com a desinformação histórica. Isso porque vende alimento para a guerra cultural brasileira. A origem do BP, suas táticas de marketing, como funciona Brasil Paralelo, quem são seus financiadores, enfim, um dossiê feito por um professor apaixonado por história. E agora nós vamos longe. E eu espero, de coração, que eu possa exercer a minha liberdade de expressão e que não passe pelas mãos da máquina de processo paralelo que a BP costuma colocar contra os seus críticos. Deixe seu like, inscrição e sininho, e se eles partirem para esse lugar, fique tranquilo, só vão estar provando que eu vou te mostrar o que é Brasil Paralelo não quer que você saiba. Não deixe de conferir as nossas fontes de pesquisa, ao contrário da BP, nós levamos isso muito a sério para construir conhecimento crítico. O ano é 1962 e estamos diante da fundação do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, um projeto fundado por empresários para conspirar como disseminador de propaganda anticomunista e produzir falsos dados e pesquisas para embasar um golpe a João Goulart. Filmes, documentários, folhetos, revistas e livros eram produzidos aos montes para formatar uma mentalidade pró-golpe. O golpe militar não teria se concretizado sem eles. E por que eu tô falando do IPES? Porque a Brasil Paralelo é o IPES de hoje. A produtora, fundada em 2016, representa um maquinário de operação da extrema-direita no Brasil e tem um papel muito próximo ao IPES: formar um imaginário estético-político a partir de propaganda, revisionismo e paranoia anticomunista. E como aqui damos a fonte, essa é a tese muito forte do professor João César de Castro Rocha, historiador da UERJ, que tem produzido artigos ótimos sobre o Brasil Paralelo e que assinamos embaixo. A BP opera no nível cultural, seguindo os passos de Olavo de Carvalho, e uma tese não coincidentemente militar: o Orville, livro conspiratório que rodou no final da ditadura entre os anos de 85 e 88 e tinha uma tese aos militares. A ditadura perdeu porque focou nas armas e não nos livros. O Orville vendia a ideia de um acordo entre os generais e a esquerda para que os militares dessem o golpe, mas deixassem as universidades livres dominando a cultura e a intelectualidade. E então, a esquerda conseguiu fazer críticas ao governo, o que possibilitou enfraquecer o regime. Não basta o golpe das armas, é preciso o golpe da mente, na cultura. Ignorando toda a censura, perseguição, maus tratos da ditadura, essa conspiração pregava que, para além de promover um discurso anticomunista, era preciso tomar dos comunistas a cultura através da guerra cultural. Ou seja, se infiltrar nas artes através de filmes, documentários e valores para mudar a moral brasileira. Um fato engraçado é que Orville é literalmente livro ao contrário, coincidência engraçada para um livro paralelo, e que vira a história do avesso. Vale aqui, no entanto, uma ressalva. A Brasil Paralelo não é apenas militarista ou bolsonarista, e frequentemente ela tenta se descolar dessa pecha. Então, para o discurso ficar mais refinado, é preciso entender: existem muitos projetos de extrema-direita para o país. A da Brasil Paralelo é apoiada pelo ultraliberalismo, por ANCAPs, por pessoas tipo o Instituto Mises, além da camada seleta dos monarquistas paralelos. Sim, monarquistas, mas segura que a gente já vai falar deles. Para começar a entender essa história, então, vamos do começo. Quem é a Brasil Paralelo, segundo a Brasil Paralelo? Se você chegou até aqui, talvez também já esteja cansado de ouvir apenas uma versão da história, de ficar à mercê das informações tendenciosas da mídia tradicional. O ponto é que não dá mais para continuar do jeito que a gente está.
E é por isso que o Brasil Paralelo se propõe a trazer uma outra versão da história e com a qualidade que ela merece. Tudo começa no ano de 2016, quando num congresso virtual de classe média alta do Rio Grande do Sul, alguns jovens se juntaram porque estavam cansados de ouvir só um lado da história, porque sentiam que, abre aspas, professores eram infestados de esquerdismo e precisavam buscar outra versão da história do Brasil. Após muito trabalho, viagens exaustivas, noites sem dormir, e assumiram o risco. Que heróico, não é mesmo? Jovens, cansados de manipulação, recebendo a revelação da luz, passam a fazer dinheiro enganando o trouxa. Não, digo, produzindo o que, segundo o site da BP, é autodenominado como... Se segura na cadeira agora. Uma produtora de entretenimento e educação para resgatar os bons valores, ideias e sentimento no coração dos brasileiros. Surgiu como uma startup gaúcha que se define como, abre aspas, sociedade empresarial, independente, apartidária, produtora de histórias alternativas e imparciais. Claro, imparcial. Henrique Viana, um dos sócios fundadores da Brasil Paralelo, declara abertamente em palestras e entrevistas coisas como essa. Olha só como ele é neutro. Até teve uma conversa com o professor Olavo. Nós estava indo total para essa coisa de vender o produto e ele falou assim, não, só um pouquinho. É importantíssimo vocês não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo um papel para o país, vocês estão prestando serviço para a causa, então não percam isso. Vocês têm que o pessoal tem que ser militante. Então sim, palavras deles, a tarefa da produtora Brasil Paralelo é difundir para milhões de brasileiros o sistema de crença de Olavo de Carvalho. A retórica do ódio, o que ela pretende é desqualificar completamente todo aquele que pensa de forma diversa, que não é visto como alguém que pensa de forma diversa, mas é desumanizado ao ponto de favorecer, de estimular a sua eliminação. É este o propósito da retórica do ódio de Olavo de Carvalho. Ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunista, ou esquerdista, não dá para acreditar em nada. A esquerda inteira está infectada disso. Então eu digo, olha, um esquerdista decente é uma coisa que hoje em dia é impossível existir. Não tem nenhum, são todos assim, é a mentalidade criminosa mesmo. Então quando é que vocês vão entender que, olha, jornalista e pessoal de show business não merece respeito nenhum, tem que ser tratado a pontapé como cachorro. E qual é o meio de assegurar a ação? Seria destruir os seus adversários mais pérfidos. Na mídia, no sistema judiciário, nas próprias Forças Armadas. A inspiração do nome Brasil Paralelo veio do filme Interestelar, ou Interstellar, do cineasta Christopher Nolan. Nesse filme, o protagonista precisa salvar a humanidade do apocalipse. Para isso, entre um buraco de minhoca no espaço e encontra um planeta habitável em um universo paralelo. O símbolo da empresa tem o formato da Gargantua, a mais precisa representação de um buraco negro no cinema. Ele representa a ideia de conexão com uma realidade paralela. O nome reflete tudo o que sempre defendemos. Afinal, duas retas paralelas nunca se encontram. Fecha aspas. E você sabe o que é isso que eu tô lendo? Tweets da Brasil Paralelo sobre si mesma há alguns anos atrás, quase confessando a sua intenção de distorcer o real. Afinal de contas, duas retas paralelas nunca se encontram. Bom, olha, até nem sei como começar para não soar muito radical. Eu vejo a imprensa hoje como eu vejo as universidades. 90 e tantos %, não saberia dizer, mas a maior parte são estelionatários. Não são jornalistas, não são professores, não são gestores de universidade, são só estelionatários. Agora veja que interessante a primeira contradição aparecendo aí. A mesma produtora que se diz isenta diz que vende histórias alternativas, paralelas a um certo discurso oficial. Ou seja, ela tem um lado contra-oficial. Portanto, ela não é isenta. Não é maravilhoso se afirmar como não ideológico, se posicionando exatamente do lado oposto daqueles que você critica? E como é que as pessoas não percebem isso? Na realidade paralela, os significados são reversos. É um movimento de mercado. Valerinho explica em entrevistas a sacada da grana. De um lado, havia uma massa de pessoas alimentada desde 2001 pelos cursos de Olavo de Carvalho e pelas paranoias de que haveria uma hegemonia cultural comunista no Brasil.
A culpa da política está na mão da esquerda, é, abre aspas, carência de compreender o que acontecia no país sem o viés esquerdista de professores e atores que mantiveram a população adormecida nos governos do PT. Infelizmente chegou o momento em que a criança é sequestrada pelas exigências do Estado e do Ministério da Educação e é jogada dentro de uma escola, onde ela perde a sua individualidade e é tratada como uma peça de um sistema a ser moldado. Então a escola fez um estrago muito grande em mim. De outro, escritores, profissionais e jornalistas conservadores que eram referências de suas áreas. E o que tornou a Brasil Paralela multimilionária foi virar a ponte de conexão entre esses dois elos e uma imagem de cinema. E entregar esses experts como Olavo de Carvalho, Lobão, Ana Carolina Campagnolo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Príncipe, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, como donos de um saber único e especialistas de suas áreas. Então nunca teve nada a ver com a verdade, mas construir uma verdade paralela, uma verdade parecida com a realidade, mas que nunca se encontra com o real. Afinal, duas retas paralelas nunca se encontram, não é isso? E foi assim que 3 universitários conseguiram ainda em 2020 faturar 30 milhões de reais. Hoje, o faturamento declarado subiu para 130 milhões, 180 funcionários trabalhando para produzir desinformação. Para você medir aí, a equipe do Normose tem 5 pessoas, contando comigo. Queremos ser a empresa de mídia mais influente no ecossistema brasileiro. Opa, decora essa palavra. Ecossistema. Ela é a chave para entender tudo. Interessante. Acho que estamos começando a entender como funciona um país paralelo. Agora me diga, qual é o melhor jeito de criar um país paralelo? Qual o melhor jeito de unir pessoas odiando, buscando um inimigo em comum? Quem não tem nada além de ataques precisa criar uma comunidade baseada em caça aos ratos. A guerra cultural contra o esquerdismo marxista. Guerra cultural. Historicamente, o termo guerra cultural se altera dependendo do contexto e do período histórico. No entanto, é válido colocar, como no Segundo Reich alemão, a primeira vez que foi usado esse termo numa ação contra a Igreja Católica. No entanto, a visão que é trabalhada pela Brasil Paralelo remete ao neoconservadorismo e tem início nos anos 2000 ali mais ou menos, o uso desse termo, né? A tese é a seguinte: existiria uma tensão na sociedade que nos coloca em constante embate cultural e nos divide propositalmente, seguindo a cartilha de uma certa elite intelectual globalista. Então os problemas que os países enfrentam não são apenas econômicos ou políticos, são problemas morais, espirituais. O avanço de pautas de direito de mulheres, conquistas LGBTs, racismos, são todas colocadas como questões para corromper o espírito conservador. Portanto, quem tem corrompido a sua moral e seu espírito só pode ser o tinhoso, o inimigo. E isso exige uma resposta espiritual. A Última Cruzada está entre os docs mais assistidos da BP, não é à toa. O documentário vende que o alto da civilização é a Europa e os valores cristãos que estão sendo atacados e corrompidos por uma guerra cultural dos esquerdistas e é preciso reação urgente. Então pro indígena era uma troca vantajosa. Ele ganha um espelho, ele entrega um pau, entendeu? Às vezes a gente é ingênuo e pensa assim, eles davam coisa que não prestava pra nada pros indígenas. Mas do ponto de vista econômico, aquilo era escasso, né, aqui. Era o que eles não tinham. Segundo o site da Brasil Paralelo, no verbete sobre guerra cultural, seguindo os passos de Olavo, eles se defendem, dizendo que não criaram guerra alguma. Quem criou foram os esquerdistas, aquilo que eles chamam de estratégia invisível de Antônio Gramsci. Eles apenas contra-atacam. E o que diabos eles querem dizer com isso? Segundo a conspiração, o filósofo marxista Antônio Gramsci mudou o comunismo quando alertou as pessoas que a revolução não deveria ser apenas armada, mas internalizada nas mentes e nos corações esquerdistas. A maneira de fazer isso seria as vias culturais e educacionais, mudando os valores da sociedade por dentro. E por isso, a guerra do gramscismo é silenciosa, não é armada. Então, segundo o site da Brasil Paralelo, como falta força física aos esquerdistas, eles precisam ir direto às mentes e aos corações. Então, segundo o site da Brasil Paralelo, a revolução agora é do cérebro, porque esquerdistas são frangos.
Agora, longe de brincadeira, precisamos ser claros aqui. Gramsci nunca defendeu isso, Gramsci não pensava isso, este não é o pensamento de Gramsci. Pare para pensar se você leu Gramsci ou ouviu alguém dizendo aquilo que falou, e você pode conferir a fonte original aqui, para ver Gramsci com os próprios olhos. E essa visão paranoide contaminada, trazida por Olavo no começo dos anos 2000, é só o olhar de Roger Scruton e Jordan Peterson, remoído e remexido pelo velho Olavo. E se o Olavo achar ruim, ele que vem me processar. O pessoal da esquerda quer o quê? Uma economia centralizada, mais controle do Estado sobre a economia e sobre a sociedade e mais liberdade sexual. Abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Ou seja, a liberdade para os aspectos lúdicos da existência e para mais nada. Acho que é preciso começar com o óbvio. Gramsci não pensou, tampouco defendeu isso. Essa é uma visão do conservador Roger Scruton sobre Gramsci, e que Olavo apenas deu Ctrl+C, Ctrl+V, adicionando umas pitadinhas de paranoia. Olavo tratou Gramsci como o próprio demônio a vida inteira. Para ele, foi Gramsci, mais do que Marx, a criação do mal verdadeiro, porque foi ele quem conseguiu disseminar o marxismo para o povo. De fato, Gramsci é um pensador importante para a construção das esquerdas populares. Mas nós não vamos aprofundar Gramsci nesse vídeo para não perder o foco. Porque assim, ele não tinha esse poder todo. Basicamente, o gramscismo é apenas a autodescrição dos gurus da extrema-direita. Não existe o tal gramscismo cultural, fora uma ideologia que só existe na extrema-direita. Gramsci ficou preso pelo governo fascista e morreu cedo, com 46 anos. E ele não teve esse tamanho todo que o olavismo tenta pregar. Porém, fazer o conservador crer que Gramsci tinha todo esse poder é muito útil. Por quê? Porque justamente aí você legaliza o seu movimento contrário. É uma profecia autorrealizável. Já que os comunistas fazem isso que eu digo que eles fazem, mesmo que eles não façam, aí é só inverter. O Brasil paralelismo, ou o olavismo cultural, é basicamente um gramscismo cultural reverso. É tentar mudar através da cultura o sentido das coisas, descredibilização de tudo à sua volta para criar um mundo novo de significado, destruindo tudo pela frente. Professor Olavo, um homem da sua grandeza, da sua importância, as pessoas se perguntam sobre os seus desejos e aspirações. Entre prestígio político, prestígio acadêmico, prestígio intelectual, qual a coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu já expliquei isso, eu vim para foder com tudo. É só isso que eu quero. Eu não quero fama, não quero dinheiro, não quero cargo público. O que eu quero mesmo é foder com tudo. Ora, porra! A única saída para esses conservadores pirados é a construção de um mundo paralelo, abandonar o real, que estaria contaminado pelo esquerdismo, e criar um mundo de fantasias da extrema-direita. E foi assim que a Brasil Paralelo adaptou o gramscismo olavista para o audiovisual, criando uma realidade paralela, caçando inimigos e criando novos ídolos. E que a nossa história é combater o comunismo. Nós somos anticomunistas até o fim e vamos sempre escolher a alternativa menos comunista e defender os nossos ideais. Claro, imparcial. Acho que já deu para entender aqui, né? O Brasil paralelismo, ou o olavismo cultural, é esse gramscismo falso reverso. Tentar mudar as coisas a partir da baderna, do caos e da gritaria, mudar os significados dos termos e das palavras e dizer que é o outro quem faz isso. E olha só, o Olavo deixando isso bem claro no site da Brasil Paralelo. As ideias do Antônio Gramsci chegaram no Brasil a partir de 64, 65, graças ao Enio Silveira, onde uma parte pequena foi para as guerrilhas, para morrer nas guerrilhas, todo mundo sabia que eles iam morrer, enquanto a outra parte, chefiada pelo Luiz Carlos Prestes, mais ligada ao antigo partidão, incluindo o Enio Silveira, se dedicava a estudar a estratégia do Antônio Gramsci e a aplicá-la. Então aí começa, vamos dizer, a ocupação de espaços na mídia, no show business, em tudo quanto é lugar. O gramscismo cultural, que não tem nada a ver com Antônio Gramsci pensador, só existe no campo da extrema-direita. Por isso é preciso construir um mundo paralelo. Para todas as teses fazerem sentido, é preciso abandonar esse real, convencendo as pessoas de que ele está contaminado de globalismo e esquerdismo, e que é preciso criar um mundo de fantasias para a extrema-direita. Tomar a Red Pill. E é assim que a Brasil Paralelo usa a paranoia de conspiração do gramscismo cultural como base do seu negócio mercadológico para caçar inimigos e faturar milhões.
Então agora talvez você esteja pensando, quem é que são esses inimigos apontados pela BP? Vamos a eles. Começando, na verdade, pela base teórica desses inimigos, os temidos marxistas culturais, que não estão mais influenciados apenas por Gramsci, mas por Adorno, Marcuse, Lukács e a Escola de Frankfurt. Repetindo, uma teoria da conspiração cópia do tal bolchevismo cultural, uma conspiração inventada pela propaganda nazista dos anos 30, que dizia que os marxistas culturais promoviam decadência moral da sociedade, usando filmes e blá blá blá. Por isso a batalha é espiritual, entendeu? Não, nem eu. Isso não existe, você deve estar pensando. Pois é, não existe mesmo. Mas aqui é um mundo paralelo. Não se trata de saber quem tem razão ou valor argumentativo. Segundo o Instituto Conservador Burke, uma guerra cultural conservadora é a refundação de todos os valores imaginativos, psicológicos, intelectuais dos sujeitos. E o único jeito de fazer isso é, abre aspas, produzindo uma estrutura artística que consiga preencher a alma e refundar a cultura conservadora. E quem é que representam esses marxistas culturais aqui no país? Claro, os professores. Daí que nascem projetos de escola sem partido, Brasil Pátria Educadora e produtos centrais da Brasil Paralelo. Convencer as pessoas que existe um complô de professores para esconder uma certa verdade histórica. Professores que ganham mal, não têm direito, estão tudo sucateados, são desrespeitados, fazer conluio para te enganar. É isso que a Brasil Paralelo convence milhares de pessoas que está acontecendo. E sabe por que eles precisam atacar os professores? Ao colocar os professores e a escola como um grande inimigo da decadência social, você mancha o poço desde a base. Se professores contaminam nossas crianças, o que será de nós? E qual seria essa verdade escondida? A verdade sobre esconderem ser esquerdistas e não dizerem a verdade, e assim vai. É um pensamento circular, mas como professores estão na base de toda a educação, é um inimigo útil, porque todo mundo tem um para se identificar. Mas são todos os professores? Não, é claro. Apenas os professores de humanas, que obviamente são todos comunistas engajados politicamente em doutrinar os alunos pelo homossexualismo. Faz sentido? Não, mas é uma base paranoica. Tá entendendo como a moral paralela vai se construindo? Tá, mas onde é que esses professores se formam? Na universidade, é claro. Então outro inimigo muito comum dos documentários da Brasil Paralelo, é claro, é a ciência. O enfrentamento natural do vírus seria algumas pessoas tomarem cuidados e outras não. Algumas empresas fecharem e outras não. Pessoas saudáveis com uma menor predisposição ao vírus provavelmente se sairiam melhor do que as outras, e o número de contágios e mortes seria o resultado final da infinidade de decisões descentralizadas. A defesa de uma conspiração climática, por exemplo. Documentários que negam o desmatamento, que distorcem a temática indígena. Documentários que chamam a queimada da Amazônia de muito alarde. E assim vai. E não à toa, tanto empresários do agronegócio quanto o bolsonarismo impulsionaram a máquina de fake news da BP por tantos anos. Porque ciência também está contaminada por marxismo cultural. Só serve estudos científicos conspiratórios, aqueles rejeitados por 99% dos cientistas, mas que rendem muito view e like do espectador paralelo, querendo descobrir a verdade. E agora quem é que divulga tudo isso e faz a coisa acontecer? A mídia tradicional. E esse próximo é fácil de entender, ainda mais porque essa aí todos os campos políticos são críticos. Então o sequestro fica ainda mais simples de acontecer. A mídia tradicional é, de fato, um conglomerado que tem a força de um monopólio e interesses econômicos duvidosos, desde que a imprensa existe. Porém, como toda conspiração, não há separação entre a justa crítica à mídia ou a vontade de acabar com qualquer mídia crítica a Brasil Paralelo. Aí, é claro, a grande mídia passa a fazer parte do conglomerado esquerdista, globalista, marxista, cultural. Sim, a Globo, que apoiou o golpe da ditadura militar, manipulou o debate de 1989 contra Lula, aquela que passou os dutos de dinheiro durante a Lava Jato, na realidade paralela, é esquerdista, assim como o McDonald's e o Facebook. E isso nem é uma piada. É exatamente isso que eles acham. Que merda de realidade que a gente está vivendo. Que é claro, outro inimigo muito forte da BP são as ONGs. Elas compõem a camada de desinformação e conspiração climática, que são um mercado pilar da extrema-direita pós-queda de Bolsonaro e que tem dado muita grana. E tá aqui para todo mundo ver.
Esse é um anúncio da Brasil Paralelo contra a Amazônia, contra as ONGs, contra a mídia, que foi investido R$500 mil de impulsionamento. Se são R$500 mil investidos na mentira... Notou já, né? Em todos os inimigos paralelos há o uso do mesmo gatilho secreto. É o poder do eles. O gatilho de vender tudo como eles sabem é secreto. Cuidado! Existe um grupo de bilionários comunistas reunidos numa salinha para atacar você, Jorge, que trabalha na empresa de contabilidade. Tem muitas coisas que levam as pessoas a acreditar em teoria da conspiração. Mas a base dessas motivações é muito mais emocional do que qualquer coisa. As conspirações despertam nas pessoas a sensação de possuir algo que os outros não sabem. E isso dá a impressão de inteligência, privilégio. É o fator mistério, o fator segredo. Mas agora que você sabe, você tem autorização para trazer mais uma pessoa para esse segredo. E uma fala para mais uma, para outra, criando uma grande teia, uma grande pirâmide secreta de desinformação. E uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E veja, toda teoria da conspiração até parte de um ponto real e traz questionamentos válidos sobre a realidade. A violência está aumentando? A história tem viés? A indústria farmacêutica tem interesses financeiros? Esse primeiro ponto serve para fisgar as pessoas que, absorvendo isso, criam um vínculo com o conteúdo. E como ele já tem dentro de si o que quer ouvir, tudo dali para frente será absorvido. E é isso que possibilita que teorias da conspiração usem fontes sem nenhuma relevância e sejam ouvidas, já que o outro lado são vermes marxistas culturais. Como não dá para eliminar o outro, você pode destruir as pontes de acesso desse indivíduo com as instituições, eliminando o outro da vida pública. Então, professores, marxistas, jornalistas, esquerdistas, ciência, globalistas. E sob a busca e a defesa da verdade vale tudo, inclusive ignorar dados, estudos, comprovações, que agora você já criou uma redoma em volta de si. Por isso, todos os inimigos da Brasil Paralelo são aqueles que têm poder de produzir críticas e desmascarar a Brasil Paralelo. Eliminando toda a fonte de pensamento crítico, você funda um país paralelo, um local seguro para divulgar suas mentiras, sabendo que o seu público está vacinado de qualquer crítica contra você. E tudo fica dentro da sua redoma. O real é reduzido ao mundo paralelo. As contradições são eliminadas. Afinal de contas, duas retas paralelas nunca se encontram. Então calma, agora vamos mais a fundo. Para manter esse país paralelo, é preciso ter programas paralelos. E aqui a parada começa a ficar sinistra, tá? Se você prestar atenção, a Brasil Paralelo emula todos os modelos de programas que bombam no YouTube brasileiro e mimetiza a estética dentro de seu mundo. Como a ideia é refundar, com requintes de paranoia, a cultura de massa, eles precisam ter programas para todos os tipos de formato e todos os tipos de público. Mimetização. Então agora que já temos a origem, as bases e o método, vamos enfim analisar esse mundo paralelo e os programas que existem dentro da BP? Como diz o clichê de McLuhan, media is the message, ou meio é a mensagem. Ou seja, o meio também é o conteúdo. E o canal da Brasil Paralelo se utiliza do funcionamento do algoritmo do YouTube para capturar o máximo de públicos possíveis. Assim, você que consome YouTube ou qualquer outra rede social já está acostumado com o conceito de bolha, certo? Ou seja, de acordo com o que você consome, existe um tipo de conteúdo que chega para você. O meio é a mensagem. E para criar um mundo paralelo completo, é preciso utilizar esse funcionamento de bolha do algoritmo de recomendação do YouTube para capturar o máximo de públicos diferentes possíveis. E como essa plataforma recomenda conteúdos parecidos, você emulando conteúdos por aí, passará a aparecer em várias bolhas diferentes, atingindo diversos públicos. Não à toa, o público-alvo da Brasil Paralelo compreende duas faixas: jovens de 14 a 20 anos, capturados por memes e cultura pop, e pessoas com mais de 60 anos, que são fisgadas pela nostalgia de seus valores sendo deixados para trás. Assim, cada programa paralelo parece um programa do mundo real, vamos assim dizer, só que paralelo. O MBL também é craque em fazer isso. O Brasil Paralelo está fazendo um remake do conservadorismo. Está modernizando conceitos antigos e datados, como homofobia e família heterossexual como a única possível e existente, e colocando numa embalagem descolada para o jovem acreditar. Quer ver essa ação na prática? Então vamos aos programas paralelos principais. Investigação Paralela. A produtora monta um episódio de investigação paralela, sim, esse é o nome original,
embalado como um true crime, para reinventar a história do caso mais emblemático de violência doméstica do Brasil. E o true crime tá em alta, não é? Então, usa-se o caso de Maria da Penha, que tomou um tiro do seu ex-marido e ficou tetraplégica, gerando uma lei de direito de violência doméstica, para contar uma história completamente reversa a essa. No Brasil Paralelo, nada disso aconteceu. Nessa realidade, Maria da Penha é a vilã, que destruiu a vida da vítima, e, portanto, a lei é uma perseguição das feministas aos homens conservadores de bem. Tenta-se criar um cenário onde revogar a Lei Maria da Penha é uma esperança possível. É uma tentativa do Brasil Paralelo de mexer com a estrutura do Brasil real. Tudo isso contado por 4 homens e uma mulher declaradamente antifeminista. Porque no mundo paralelo não são necessários fatos e evidências. Basta contar uma boa história, mas 2 retas nunca se encontram. Precisava contaminar o imaginário popular com arte, né? Com conteúdo emocional, não só com conteúdo intelectual. Porque a linguagem emocional e a linguagem intelectual são coisas completamente diferentes. Sim. Muitas vezes o conteúdo importa muito pouco. Fala isso direto. Ou dependendo da emoção, da linguagem emocional que está rolando ali, o conteúdo vai para um lado ou vai para o outro. A gente sempre acreditou muito nisso desde o início. Então isso é um dos fatores de sucesso, sem dúvida nenhuma, até hoje, né? Da série de história, por exemplo. Rasta News. Já ouviu falar do Rasta? O Rasta é o Nando Moura paralelo de baixo orçamento com o Greg News do mundo bizarro. Boa noite, embaixadores, boa noite, Rasta e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Seu cenário lembra os programas que misturam humor e notícia e mantém a estética e o tipo de piada, só que versão conservadora e paranoica. Rasta usa e abusa da nostalgia e da cultura pop com o humor dos anos 90 para trazer uns valores de um tempo que era bom. Para buscar aquele nerdola ressentido e o tiozão de meia-idade puto com o filme da Barbie. Esse modelo de programa faz muito sucesso em muitas bolhas diferentes. Aí tem o Conversa Paralela, que é o podcast do mundo bizarro. É claro que o MesaCast clássico, aquele estilo Podpah, Flow e copiado por todo mundo, também está aqui na Brasil Paralelo. Aí tem o Insight Paralelo, um único tema, simulando vídeo curiosidades e vídeo ensaio, tipo os vídeos desse canalzinho aqui. Um mini documentário com voz pausada, pegando temas de cultura pop, mas feitos para criar meias verdades paralelas. Aí tem o Red Pill. O Red Pill é o Cinecast da Brasil Paralelo. A simulação dos programas de Pipocando, modelo de nerds debatendo cinema, só que de uma forma paralela. Eu sei, você tá cansado dessa palavra, eu também tô, mas vamos lá. E pronto, com essa quantidade de programas gratuitos, você consegue capturar pessoas para dentro do Netflix Paralelo, o sistema pago da Brasil Paralelo, que você assina para receber mais vídeos, assinando o plano Patriota, o plano Premium e alguns outros, que variam de acordo com a lavagem cerebral que você quer receber. Nos documentários, o que mais existe são os grandes parceiros paralelos, os falsos especialistas. Participantes sem nenhuma formação profissional, acadêmica ou reconhecimento científico, que são vendidos como professores ou cientistas em suas áreas. Tem documentário saudando o passado colonial, tem documentário mentindo sobre Zumbi dos Palmares, tem documentário reproduzindo a visão de decadência estética e moral. Acho que deu pra ter uma boa noção, né? Eu acho que essa coisa de ciência, né, a gente já, acho que mostrou, a gente viu bastante durante a pandemia que esse fetiche com a ciência é meio complicado. E eu acho que na política a gente não pode cair nisso também. Esse fetiche em querer ser cientista político, economista, etc., e ficar tentando analisar de um ponto de vista muito inteligentinho, assim. Cumplicidade hoje, eu sou um eleitor, evidentemente, do Bolsonaro. Claro. E independente de qual que é a opinião de vacina ou não. O cara não acredita na vacina, o presidente. Não é que não acredita, ele não acha que é essencial. Sim, ele não acha que... O cara não tomou. O cara foi contra, de certa forma, a obrigatoriedade, e que, de certa forma, também não foi obrigatório, né? Foi, né? Mas o meu ponto é o seguinte, o cara se posicionou publicamente pro mundo inteiro que não tomou a tal da vacina. Sim. Quem tem coragem de falar isso hoje, cara? Ninguém. Eu conheço um monte de gente que não tomou e que não tem coragem de falar. Pode crer. Pessoas virtuosas, não tô dizendo que elas não são por causa disso, só tô dizendo que tem um nível de coragem no cara ali que a gente tem que considerar. Sim, entendeu? ou loucura. Alguém vai dizer de novo, porra. Red Pill. Sim, eles têm um programa que se chama Red Pill. E é um programa de cinema. Imagina quem é o público-alvo. Aliás, esse é um ponto a se destacar no serviço paralelo. O que é ouro pro cliente da BP é que lá no fundo ele sabe que tudo que ele vai ouvir e aprender ali
ele já meio que sabe. Ou pelo menos ele já quer saber. A BP tá ali apenas para confirmar as conspirações, as paranoias, as bobeiras, dando um ar cinematográfico pra coisa. O clichê foi revirado. O meio é a massagem. Os especialistas, com muitas aspas, são gente como Lobão, Deputado Príncipe de Bragança, Olavo de Carvalho, não mais, Leandro Narlock, Ricardo Felício, que é um negacionista climático famosíssimo. Pessoas assim, gabaritadíssimas para participar dos documentários. Gabaritadíssimas nos valores invertidos do mundo paralelo. E o que eu acho mais interessante nesses documentários é a forma que eles tratam a ciência. Apesar do menosprezo da produtora pelas universidades e pela ciência, parte dos entrevistados possuem formações acadêmicas e advogam seus doutorados e diplomas para poder conferir peso nas suas falas. Existe uma paranoia por desejo de reconhecimento. Pessoas que não têm nada na academia atacam a academia, mas que de alguma maneira estão sofrendo por não fazer parte daquilo. E aqui, na minha opinião, o pior dos programas paralelos. Respira fundo. Você já ouviu falar da BP Kids? Brasil Paralelo para Crianças? Sim, é isso mesmo que você ouviu. A BP vem de uma conspiração de que também os desenhos infantis estão tomados de esquerdismo e que é preciso investimento nas crianças para formar empreendedores e conservadores desde jovens. Na BP Kids há um cardápio de desenhos infantis completamente mamão com açúcar ou que reforçam o status quo para criar uma criança bem moldadinha ao mundo conservador paralelo. Ali só tem desenhos paralelos que eles julgam corretos ou desenhos que eles fecharam parceria com a Sony Pictures também, porque o que manda mesmo é a grana. E quem ainda acha que quem consome Brasil Paralelo é só a piada de apartamento, classe média, branquelo, tá muito enganado, tá? Perdeu o bonde total da história. A Brasil Paralelo tem uma grande parte do seu público nos planos introdutórios pertencentes às classes mais baixas. Pessoas que, se você for atrás para conferir os comentários, é gente que tem interesse em assistir documentário histórico, não tem grana para acessar conteúdo de qualidade e acaba assinando os planos baratinho e mentiroso da BP. Desinformação histórica, mais barata, mas é o que tem para hoje. Não é à toa que em 2021 a Brasil Paralelo fechou parceria com a G10 Favelas, tá? A G10 Favelas é uma ação presente em mais de 300 comunidades brasileiras e tem formado empreendedores de baixa renda, formando coaches e gente que acredita que só não prospera porque o mundo tá cheio de esquerdismo. E se você consome Brasil Paralelo e chegou até aqui, por favor, não acata isso que eu tô falando como verdade. Vai atrás das informações. Vê se isso que eu tô falando tem sentido. Confere se eles realmente não entregam fontes. Eu sei que você precisa me xingar. Tá tudo bem, me xinga. Mas depois de atacar o mensageiro, tenta escutar a mensagem. Tenta enxergar por esse lado. Vocês não sempre falam que é pra ouvir o outro lado da história? Enfim, acho que já deu pra entender meu ponto, não é mesmo? Simular formatos é a melhor maneira de capturar o sujeito e mantê-lo dentro do seu curral. No sentido dos afetos que temos abordado em tantas séries aqui do canal, os vídeos da Brasil Paralelo são como aparelhos de capturas afetivas online e buscam puxar as pessoas para dentro do seu funil de realidade paralela para daí vender produtos pagos. Captura de fluxos, moldar a realidade a partir de interesses financeiros, baseado em negacionismo histórico e atuando como modelador dos comportamentos e emoções dos assinantes do seu canal. Não é de hoje que o Brasil é reconhecido mundialmente por ser laboratório de criação de seitas e conspirações da extrema-direita. O método é sempre o mesmo: despolitização, desinformação e trabalhar a partir do medo. Então, é preciso dominar o topo das pesquisas das pessoas. E como fazer isso? Com um plano de marketing paralelo muito bem feito. Dominar a clássica tática do funil do marketing a partir de uma rede transmídia. A transmídia não é algo intrinsecamente ruim, tá? É só um método de organizar o conteúdo, unindo todas as redes dentro de uma só. O público passa a interagir com seus conteúdos, está mais próximo a eles. E quando o intuito é a produção de material tóxico e desinformativo, a força da comunidade acaba sendo muito perigosa, porque o conteúdo será cada vez mais e mais divulgado. E na internet, quem aparece mais vezes sai na frente. Por isso, é preciso também dominar as pesquisas das pessoas. E como fazer isso? Criando um plano de marketing muito bem feito. A BP liderou por anos
ouça bem, liderou por anos os gastos com Google e Facebook de anúncios patrocinados de política. Reportagens públicas estimam na casa de alguns milhões os gastos para impulsionar coisas como essa. Nós também participamos e divulgamos a Operação Antifraude, que tinha como intuito dar voz para todas aquelas iniciativas que tinham como proposta a investigação da urna eletrônica. Segundo uma pesquisa da Avast, mais de 90% dos brasileiros não confiam na urna eletrônica como sistema eleitoral. E veja só, não é só publicidade comum não, é ranqueamento e SEO no Google. Então quando seu pai, sua mãe e sua avó pesquisam lá capitalismo, comunismo, Lula, PT, feminismo, direitos humanos, existe uma ordem que as respostas aparecem, certo? Essa ordem é um mercado para o Google. Quem aparece primeiro é visto. Quem vai para a página 2 nunca é acessado. Ou vai dizer que você vai muitas vezes para a página 2 do Google ler os resultados. Então, além de comprar o topo e gastar milhões nisso, a Brasil Paralelo tem uma equipe enorme para fazer os ranqueamentos e o SEO do site. E tudo que você pesquisa direciona para Brasil Paralelo. As suas buscas estão contaminadas. Você sabia disso, né? Sejam bem-vindos à segunda temporada da série Investigação Paralela. E além disso, você já deve ter notado que a Brasil Paralelo passa propagandas em todos os tipos de canais. Inclusive, muito provavelmente vai passar a propaganda deles aqui, nesse vídeo falando mal deles. E aí você se pergunta por quê? Pois é, eu sempre fiquei muito tempo quebrando a cabeça em relação a isso e indo atrás de fontes que pudessem me dar essa resposta. E eu tive essa resposta bem mais interna do que gostaria. São dois motivos: pegar pessoas desavisadas a partir da simulação e estética do conteúdo, e aí passar a interagir e integrar a bolha de recomendados do YouTube dessas pessoas de campos políticos diversos, ou seja, quase um jeito pago de furar a bolha. E além disso, inflar o tamanho da BP com as propagandas. Só quem é visto é lembrado. Quem aparece toda hora deve ser um produto de qualidade, não é? É assim que boa parte das pessoas pensam. E é estranho, porque muitos produtores de conteúdo relatam tentar tirar as propagandas do YouTube e elas sempre voltarem. É porque são muitas, é porque é muito direcionamento. E se você acha isso ruim, bom, eu já tentei muito tirar e depois eu parei pra pensar o seguinte: azar deles que tá gastando mó dinheiro com o esquerdista e financiando o meu canal. Valeu, BP! Agora, uma coisa que é estranho é porque essas pessoas têm tanto acesso ao Google constantemente e tiveram reuniões a portas fechadas com essas empresas de comunicação. Ou, por exemplo, os contatos no antigo governo Bolsonaro, que usou os filmes para a formação do governo, que em uma das estreias fez até sessão especial no Palácio do Planalto. Para além disso, há vídeo com desconto nos canais de direita. Ou seja, eles fazem publi nos canais de esquerda e parceria de cupom nos canais de direita. São afiliados do Brasil Paralelo. Alan dos Santos, Constantino, Antônia Fontenelle, Caio Coppola, Mamãe Falei, Nando Moura e vários outros nomezinhos ganham dinheiro divulgando o link patrocinado da BP. Isso aqui é um negócio milionário. Por isso, o papo reto é o seguinte: a empresa gera muito dinheiro e lucro para Google e para Facebook. Ou seja, se depender das plataformas, não vai ter nenhum interesse em descontinuar o conteúdo aqui dentro. Não significa nada, mas significa um montão de coisas. Por isso o YouTube não barra. Quando olhamos a cifra, fica tudo muito claro. Quando eu falo lidera, eu falo milhões de gastos com desinformação e fake news. Ou seja, a parada dá dinheiro para o YouTube, dá dinheiro para o Facebook. E ponto. O lado ideológico das Big Techs é o lucro. Por isso parece haver um certo corpo mole das grandes plataformas em regulamentar esse tipo de coisa. Revisionismo histórico, pseudociência, pânico ambiental, isso dá dinheiro. E ponto. Falando em dinheiro, acho que chegou a hora de falar de algum dos financiadores da Brasil Paralelo. Será que ela foi realmente construída só com as economias e o trabalho duro de 3 jovens gaúchos? Não sei não. Veja, o projeto da Brasil Paralelo não tem nada de orgânico e espontâneo. Tem tática e operação, com o objetivo de difundir esse pensamento reacionário que mostramos ao longo do vídeo. Não à toa, as maiores think tanks, formadas por empresários ultraliberais, constantemente estão presentes financiando as produções paralelas. Não à toa, o deputado Príncipe é um parceiro próximo da produtora. O empresário Leandro Ruschel também está na base da Brasil Paralelo, nas articulações junto à elite empresarial de Porto Alegre. E para chegar nos 500 mil assinantes, que geram sim muito dinheiro, tem muita coisa estranha por trás. Eles se orgulham de dizer que não tem investimento público.
Você não precisa de investimento do Estado quando você tem as elites financeiras te patrocinando e te apoiando para destruir os interesses do Estado. É muita força jurídica e econômica para manter o mundo paralelo. Eu queria entender também o papel do empresário Jorge Gerdau, dono de uma das maiores siderúrgicas do mundo. Por algum motivo, ele auxiliou ao Brasil Paralelo quando a CPI da Covid determinou a quebra de sigilo da empresa e convocou a BP para depoimento. Talvez seja porque Gerdau é sócio minoritário e conselheiro da Brasil Paralelo. Não sei, vai saber. Então aquela história bonita dos jovens sonhadores que queriam refundar a cultura brasileira, balela. Então, por que ninguém consegue parar Brasil Paralelo? Nos encaminhando para o fim do vídeo, é hora de falar dos processos paralelos. Da academia aos políticos, da mídia independente à mídia hegemônica, dos militantes aos influencers, ninguém escapa da perseguição judicial da BP. Nos últimos meses, eles enviaram ao menos 6 notificações extrajudiciais para acadêmicos e abriram ao menos 6 processos judiciais contra editoras, sites e até a Wikipédia, quando a Brasil Paralelo tentou fazer guerra de edições no site e entrou na justiça para contar a história do seu jeitinho, apagando todas as polêmicas. Quem molda um mundo paralelo precisa brigar com o real. É uma verdadeira máquina de processos. E anote bem essa expressão, máquina de processos. E já me adiantando aqui para o possível futuro assédio e processo judicial, eu mostro que essa expressão não é minha, mas sim de Lucas Ferrugem, o sócio fundador da Brasil Paralelo, que diz com orgulho: o dono da plataforma diz ter uma máquina de processos que visa o quê? Calar todos aqueles que buscam trazer fatos para a realidade paralela. Quando é mentira, a gente entra com o processo instantaneamente, a gente tem um grupo com os nossos advogados, a gente só encaminha a matéria e eles processam. Então a gente entra instantaneamente com o processo, a gente tem uma verdadeira máquina jurídica de processo, até hoje não perdemos nenhum. Ah, sim, entendo. Entendo, já vi alguns. Ao processar toda e qualquer crítica à empresa, eles querem invisibilizar o trabalho, dar medo nos produtores, criar custos de advogado para os processados, porque eles sabem que tem uma máquina jurídica enorme sendo paga. A BP quer liberdade de expressão para distorcer fatos, mas quer tirar a liberdade de expressão de quem os critica. Pronto, chegamos lá. É assim que se constrói um país paralelo de desinformação. E antes de chegar no fim desse episódio 1, vamos para uma rápida revisão? Como criar um Brasil paralelo de mentiras? Número 1. Crie uma identidade inimiga. Diga que você vai combater essa realidade inimiga. Crie novos ídolos, novos gurus e, principalmente, convença as pessoas da força do seu inimigo invisível. Dê a esses novos ídolos públicos-alvos que vão ouvir toda a mentira que eles disserem. Retroalimente a massa e convença-os de que toda crítica é perseguição política. Ciência, escola, universidade, professores, todo mundo é inimigo. Pronto. Tire essas pessoas do mercado comum, coloque-as dentro do seu curral, crie a sua plataforma e lucre. Crie programas paralelos, imitando aquilo que as pessoas já estão acostumadas a receber, e aí insira suas mentiras. Impeça seu público de acessar quem te critica e qualquer coisa, processe. Processe muito. Repita o passo a cada novo documentário lançado e lembre-se, duas retas paralelas nunca se encontram. Então vejamos bem, ser politicamente plural é saudável. Então, sei lá, ser politicamente conservador ou contra políticas públicas para assistência dos mais pobres é uma escolha pessoal. Do meu ponto de vista, errada e bizarra, mas é o preço da democracia, é o direito de escolher. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está diante de uma máquina milionária de promoção de revisionismo histórico, fake news, aparatada de uma máquina de processo contra críticos. É disso que estamos falando. É preciso, portanto, buscar retomar esse paralelismo e criar uma ampla campanha de reafirmação do caráter científico das humanas, diferenciar a interpretação de opinião, mostrar os gatilhos dessa comunidade e, quem sabe, trabalhar na chave da prevenção, deixar bem claro o que significa mudar para o mundo paralelo e qual o seu custo de alienação. Não queremos um mundo irreal, não queremos uma história paralela, queremos a história como ela é, não como fazem crer os conservadores. Mas as saídas não são fáceis. Tá, e agora? Existem muitos caminhos para resolver o problemão que a BP desenhou para nós, população brasileira, com destaque para nós, professores e estudantes de humanas do país. A massiva presença na internet, como forma de divulgar, criar, produzir e compartilhar conteúdos que façam frente às mentiras históricas da BP para fazer uma disputa nas redes. Se as pessoas buscam o Brasil Paralelo, é porque elas têm curiosidade histórica. Temos uma sociedade que se interessa por história, mas que foi convencida de que historiadores são inimigos.
É preciso mostrar que a BP é uma teoria da conspiração baseada numa guerra simplesmente falsa. Não existe uma guerra de uma direita coesa e cristã contra uma esquerda ateia monolítica. As coisas são muito mais complexas do que essa simplificação rasteira. É urgente as humanas fazerem sua presença mais efetiva nesse campo, mas isso é um tanto óbvio. Então, por que tão poucos fazem? Porque custa. Enquanto a gente estiver romantizando criador de conteúdo professor, que tem 3 empregos, sucateados e ainda à noite, faz conteúdo do jeito que dá e a coisa sai da má qualidade, mas é o que tem pra hoje, a Brasil Paralelo vai dominar o mercado. Quando a gente fala de ecossistema, a gente evoca a imagem da biologia mesmo, que define ecossistema como a conjunção da comunidade de organismos de várias espécies, formando uma série de cadeias de relações entre os organismos, onde cada um tem a sua dependência dentro do sistema, mas produza para um meio comum. Compreender como funcionam as redes sociais é um imperativo, mas é preciso ir além. Porque o problema que enfrentamos é de comunicação, é de comunidade, é de estética, mas é sobretudo material. Sem um ecossistema forte, não adianta 1, 2 ou 3 produtores produzirem isolados seus conteúdos. A Brasil Paralelo gastou quase 17 milhões em 48 mil anúncios. Como é que a gente vai disputar com eles? Então não é qualidade, técnica, estética. O que a extrema-direita tem é dinheiro. Milhões investidos para mudar a percepção das coisas e manipular opiniões históricas. Ter uma voz na internet custa. Não dá para desconsiderar que para pensar para além do capital, é preciso considerar que o capital ainda está aí nos atravancando com grilhões na perna de todo mundo que quer produzir conteúdo de qualidade. É preciso criar um ecossistema de educação e ciência que combata e faça frente com material de qualidade, bem embasado. Um projeto estruturado complexo e de longo prazo. Porque canais isolados e sozinhos têm muito medo de combater a Brasil Paralelo e não vão conseguir efeito algum. Só uma dor de cabeça e alguns processos. Esse é só o começo do que eu tinha para mostrar. Existem muitas outras informações sobre a BP. Muita luta a se fazer. A minha batalha pela educação é feita de paixão, de coração, de um historiador que tem como dever pessoal fazer algo por quem ataca tanto a história do povo brasileiro, porque um povo sem memória cai rapidinho em qualquer balela paralela. Olha só, não fecha o vídeo ainda. Tem uma coisa muito importante para falar no final. Eu espero mesmo que a BP não venha com ameaça judicial e me permita ter a liberdade de expressão que eles tanto lutam para ter. Eu não estou sozinho nessa minha crítica contra o Brasil Paralelo. Esse vídeo não é ideia minha, é ideia nossa. A partir de uma ação de pequenos produtores de conteúdo, cansados de se sentirem calados e censurados pela BP, nós nos juntamos, muitos, de todos os tipos, todos os formatos, mostrando cada pedacinho da desinformação paralela, para falar no estrago do ensino e educação do país que tá acontecendo por causa da BP. A coisa é séria. Você acha mesmo que esse tanto de gente diferente, de tantas vertentes diferentes, que vive de discordar entre si, ia se juntar se não fosse uma coisa muito séria e gigante? Então não deixe de conferir nossa ação, entra nas nossas páginas, veja a quantidade de conteúdos que temos disponíveis. Esse é só o primeiro capítulo. Se você gostou desse documentário, saiba que ele deu muito trabalho para essa pequena equipe reduzida do Normose. Ele foi feito literalmente por 3 pessoas. Então, se você puder, compartilha. Compartilha muito esse vídeo por aí. Não é isso? E se você quiser mais desses, assim que 3 no nosso grupo do Telegram, financia o nosso trabalho com qualquer valor, porque ao contrário deles, o nosso trabalho vai sempre continuar gratuito, com as fontes, incentivando a pesquisa profunda. Diga pra mim nos comentários se você conhece alguém que foi capturado pela BP, ou se você é um ex-BP ou quem sabe acabou de abrir os olhos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. É nóis e falou-se.